Boa tarde. Vamos começar o nosso call de fechamento do dia 22 de dezembro de 2011. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. Vamos começar aqui analisando o papel que a gente ainda está comprado. Os outros todos nós já saímos fora. BVMF na compra, Ambev na venda. Aqui continua o pivôzinho armado, perdeu a força da alta. Tem tudo para chegar lá em cima nos 10,25, mas faltou arroz e feijão. Faltou gás. Mas de qualquer maneira estamos comprados ainda. E pelo jeitão devemos ficar comprados de hoje para amanhã. Outro papel que a gente está posicionado, só que agora na venda. Ambev. Ambev está aqui querendo perder os 66, mas não perde. Estocástico vendido. Acho que é questão de tempo para ele vir para baixo. Então esses são os dois papéis que nós estamos posicionados. Vamos ver aqui. Índice à vista. Já chegou no 57.470. Esse era o objetivo da alta. Fez máximo em 57.459. E agora aqui no fechamento existe uma chance dele chegar lá. O S&P esperar o S&P aparecer aqui. Mas o S&P está agora no finalzinho ele está começando a deixar uma sombra inferior. Eu acho que vai faltar um pouco de pregão, porque ele realiza para depois voltar a subir. E nessa realizada o nosso mercado vem um pouquinho mais para baixo também. E depois ele deve voltar a fechar nas máximas. Se a gente comparar isso aqui com o nosso índice futuro de 60 minutos, a gente vai ver que ele perdeu completamente a força. Então subiu, deixou uma primeira sombra superior, doji, e agora acabou de abrir o novo candle e enfim, está ainda em cima do muro, está ainda esquisitão. De qualquer maneira, o mercado continua vindo para cima, enfim, e o objetivo maior aqui do S&P é buscar o topo anterior em 1.267. Então ele tem que fechar 1.250 e de preferência, né, não deixar uma sombra muito grande. Quanto mais próximo de 1.258 ele chegar, melhor. Já, que horas que a gente disparou a BVMF? Disparou de manhã. Foi um dos primeiros. Oi? Quanto foi? Então escreve aí pra mim já, por favor. O valor de disparo e objetivo. E stop também. Petrobras abriu já com gap. Fechou o gap. E está tentando se manter acima da média das bandas de Bollinger, né? Tinha um objetivo nos 22 e 25, chegou lá, alfinetou, veio para baixo um pouquinho e estocagem comprada, enfim. A expectativa é aquele negócio, o mercado, o S&P começando a realizar um pouquinho, nosso mercado deve realizar também. Espero que dê tempo dele reverter, a gente tem uma hora pela frente. Espero que dê tempo do S&P reverter para cima, que aí o nosso mercado reverte também. Senão amanhã vai acabar abrindo com gap. Enfim, a gente sabe o que acontece quando abre com gap, né? Ele abre, realiza para depois subir. E a expectativa amanhã é que a tarde fique já bem morto. Valeu, doce. Também chegou no objetivo na média das bandas de Bollinger.
abriu com gap, fechou o gap, vai se mantendo um pouquinho mais forte do que a Petrobras. Então, como diz o outro, até aqui tudo bem. Vamos começar analisando alguns papéis. Primeiro papel. Bom, alguns papéis nós falamos, subiram muito. Banco do Brasil, por exemplo, que o Jean não quis entrar, está subindo 3,20 agora. E a BVMF realizando um pouquinho. Então, o que eu pretendo fazer daqui para frente, já começando amanhã, inclusive, apesar da manhã ser tender a ser um dia bem mais fraco, vou analisar vários papéis, enfim, como a gente tem feito, analisando 40 papéis na parte da manhã, mas eu vou ser muito mais seletivo na hora da compra. Por que eu comprei BVMF e não comprei, por exemplo, o Banco do Brasil? Não comprei Banco do Brasil, primeiro comprei BVMF porque foi uma das primeiras a dar compra. E não entrei no Banco do Brasil porque já tinha 5, 6 ordens de compra. Isso não pode acontecer. Então eu vou analisar vários papéis vão dar compra, mas eu vou entrar só, como diz o outro, só no filé. Pegar menos papéis, entrar em 2, 3 papéis, no máximo 3 papéis. E concentrar mais em dólar, concentrar mais em o índice futuro e, enfim, focar mais na qualidade de papel em vez de quantidade. Quantidade a gente analisa quantos papéis vocês quiserem, mas na hora de entrar eu acho que a gente tem que ser mais seletivo, porque está aqui um meia culpa, né, de eu comprar BVMF, por exemplo, e não ter comprado 2 papéis que eu tinha certeza, graficamente tudo bonito, lindo, que ia subir, estava pedindo, que é Gerdau e Banco Brasil. Os dois ficaram de fora. Gerdau subindo 3% e Banco Brasil subindo 3,20. Essa BVMF subindo 0,70. Então, isso não pode acontecer. Por isso que eu estou revendo os meus conceitos, não vou ficar disparando, né? Eu vou, na verdade, eu vou analisar com vocês, né? A questão é bem tranquila, porque eu vou analisar com vocês e vou escolher os papéis com vocês. Óbvio que eu já tenho, quando eu faço uma prévia, eu já tenho, né, os melhores e os menos e mais prováveis, e a gente discute junto, porque esse canal aqui é um canal de aprendizagem. Então a ideia é passar para vocês também os critérios de excelência no momento de montar uma carteira. Tá certo? Não quero quantidade, eu quero qualidade. E eu deixei de botar 2 papéis espetaculares porque eu já tinha posto alguns papéis que subiram, enfim. Alguns papéis a gente foi estopado. Petrobras, não devia ter entrado em Petrobras para ganhar 15 centavos, bobagem. Mas, enfim, então estou fazendo uma minha culpa aqui e vamos rever e vamos mudar isso aí daqui para frente. Não é esse papel que eu quero, então, enfim, eu analiso vários papéis bons, papéis inclusive que a gente vem falando, né? Quanto mais análise a gente fizer, melhor, porque é analisando que a gente vai aprender, inclusive diferenciar papéis bons de papéis melhores, papéis excelentes, papéis razoáveis. Bom, Bradespar, pela estratégia das bandas, ele vem, sobe, ele deve em algum momento chegar perto da média das bandas, deve realizar para depois voltar. Deve realizar para voltar significa que 75% das vezes, em média, é isso que acontece.
tá certo? E 25% das vezes ele chega lá. Tem um papelzinho que deu uma compra hoje bonita. Tá na máxima do dia, estocástico aberto, enfim, tudo comprando, tudo comprado, tá tudo lindo, mas ele deve começar a ter uma certa dificuldade daqui para frente. Tá certo? Então eu não gosto muito de usar esses filtros de análise, tá certo? Posso até usar, a gente pode, eu acho até interessante utilizar, mas eu gosto de fazer, eu gosto de analisar gráfico, eu não gosto de analisar, tá certo? Fazer triagem por estocástico, por volume, eu acho um negócio legal, mas eu acho que a essência da análise gráfica é analisar o gráfico. Aquelas ferramentas são excelentes, tá certo? São muito úteis, mas é interessante você utilizar a partir de um momento que você já conhece, já está bem familiarizado com o gráfico. Estando bem familiarizado com o gráfico, tudo bem. Por quê? Porque pode acontecer de você não analisar o gráfico e ficar só analisando o indicador e entrar por causa do indicador. Ah, o indicador está mandando comprar aqui, eu vou comprar. Muitas vezes ele não confirma e aí você acaba fazendo besteira. Mas podemos utilizar com certeza. Eu vou pensar numa coisa que seja uma estratégia inteligente, digamos assim, onde eu posso estar utilizando os dois, ou seja, análise técnica pura e utilizando aqueles filtros da corretora. Próximo papel aqui, a gente já tinha visto BVMF, né? BVMF não é que esteja ruim, ela tem tudo para subir. Estocástico comprado, o volume está fraco, a gente sabe disso. O volume não nesses últimos dias uma questão que esteja não é um fator que esteja em pauta, né? Ou seja, volume a gente sabe que vai ter puxada sem volume, isso aí não é surpresa para ninguém. E enfim, aqui tem tudo para subir e não subiu por algum motivo. Mas, enfim, vamos em frente. Um papel aqui que a gente gosta muito, né? É
Cirela, né? Ele sobe, veio em 2 movimentos. Esses 2 movimentos é o mesmo 2 movimentos que a gente tem de baixo para cima utilizando as bandas de Bollinger. Olha, nesse caso aqui, ele veio banda superior, veio aqui volatilidade até aqui embaixo. E aqui, olha, numa tacada só ele subiu. Ou seja, isso que eu chamo de 25% das vezes ele sobe num movimento só. E 75% das vezes ele faz um movimento de armar pivô, né, que o John Bollinger chama de W, não chama de fundo duplo, ele chama de um W. Aqui a gente vê a mesma coisa, ele vai lá em cima, veio, subiu e praticamente chegou aqui embaixo e já está começando a reverter. Acabou devendo uma encostada aqui embaixo, porque se ele encosta da banda inferior, aí ele traz mais segurança de uma reversão altista. Então esse é o lado das bandas de Bollinger. Temos aqui o estocástico que já retraiu 61,8, já vinha sinalizando a perda da força da baixa quando ele começa a deixar sombras e spinning tops, e hoje deixou sombra, começando a abrir uma compra aqui, uma compra conservadora para Cirela, é rompendo para cima, né, de preferência com aumento de volume, a média das bandas de Bollinger, que está em torno de 15 e 35. Então tem que esperar ele fechar, né? Eu vou, como eu disse para vocês, vou ser muito mais conservador nas nossas tomadas de decisão. O estocástico aqui ainda não está comprado. E a gente vai buscar em cada análise o que a teoria de Dow está dizendo, o que o gráfico japonês está dizendo, o que as ondas de Elliott barra estudo Fibonacci está dizendo. O estudo Fibonacci esse é uma maneira diferente de você ver as ondas de Elliott. É uma maneira mais simples de você ver as ondas de Elliott. Na verdade, toda vez que a gente põe o estudo Fibonacci, a gente está buscando uma onda 1 e uma onda 2, que o tempo todo está sendo formado no mercado. Tá certo? Olha esse papel aqui, por exemplo, que não chegou aqui embaixo. E olha, por exemplo, o BOVA 11, que também não chegou. Espero ele atualizar aqui. Tá certo? BOVA 11 também não chegou na banda inferior. E já começou a reverter. E hoje, né, deu uma compra interessante, que a gente já tinha inclusive falado há uns dias atrás, ontem ou anteontem. Ontem nós falamos de BOVA 11 rompendo 56,25, seria uma compra. E hoje acabou rompendo, enfim, e agora testando essa linha de tendência de baixa desse movimento. Então, o estocástico comprado, e aquele filtro, né, que quem que tinha falado para usar o filtro da corretora? É o Sartori, né? Não. Sartori, exato. Então, olha só, o estocástico, por exemplo, deu ponto de compra aqui, mas ele foi efetivamente nos dar uma compra 3 dias depois. Tá certo? Por isso que eu prefiro analisar o próprio papel, porque aqui a gente também já está analisando se ele está comprado. Toda vez eu falo, se o estocástico está comprado, está vendido, sobrecomprado, sobrevendido. Ou seja, um dos filtros é esse. Se tem aumento de volume, se não tem aumento de volume. E se a gente já está analisando os papéis, é interessante ter esses filtros. Ele te dá alerta para papéis nasquelas condições, deve usar sempre que possível, né, vai te chamar atenção para os papéis.
Isso não significa necessariamente que aqueles papéis estão dando ponto de compra. Ele vai simplesmente dizer, olha, aquela condição num papel que você está buscando, você tem nesse aqui, nesses 2, 3, 5, 10. Mas isso não significa necessariamente que você vai comprar os papéis. Tá certo? A ponto de compra efetiva foi hoje, quando rompeu a média das bandas de Bollinger. E ele deu uma compra no estocástico aqui há 3 pregões atrás. Você precisou esperar 3 pregões para aí sim ele... Por isso que eu analiso 2 vezes por dia, pelo menos 2 vezes por dia, esses, sei lá, 150, 160 papéis do mercado. Então nisso aí já tô, todos aqueles fios já tá tudo dentro aqui. Na verdade, eu, sei lá, eu já faço o serviço numa tacada só. Mas eu acho interessante a gente estar utilizando. E enfim, se vocês quiserem, eu peço pro Cláudio, né, fazer uma palestra para elucidar melhor. A gente pode até fazer uma palestra dupla, né? É ele que enfim, eu acho que ele ou a área dele é que cria esses filtros. E enfim, aí eu pego a parte gráfica com a parte técnica de calibragem para ele explicar como é que vocês utilizam, né, calibram no sistema. E eu entro dando a parte técnica do que ele está nos mostrando. Eu acho que pode ser interessante a gente fazer uma palestra dessa para vocês. Eventualmente até durante o pregão, né? Eu pego uma manhã, enfim, ele vai explicando ao vivo aqui enquanto o mercado está rolando. Não precisa nem ser final de pregão. Então, BOVA 11 eu gosto muito desse ativo porque ele, na verdade, está comprando e vendendo no mercado. Então, uma operação que eu gosto muito é compra BOVA, espera ela subir. Se o mercado cai, eu tenho 2 opções. Ou eu entro vendendo o índice. Pelo lado financeiro, coisa bem simples. Eu estou comprado em 10 mil, vendo o equivalente a 10 mil de índice, por exemplo. Tá certo? É financeiro com financeiro. Não vou pegar o beta do papel, calcular, ver qual é a quantidade de... Não precisa ser tão... Então eu pego simplesmente o financeiro com financeiro, que resolve o nosso problema. Eu tenho simulado muito esse tipo de operação e o resultado é ótimo. Porque teoricamente, é bem ajustada essa operação, uma operação que você só ganha. Por que só ganha? Porque se o papel, por exemplo, agora está dando compra, né? Nesse dia aqui, nessa batida aqui, hoje é quinta, quarta, terça, na segunda-feira, foi segunda que a gente zerou o índice, não foi, Jean? Ou foi segunda ou foi sexta, foi um desses dias aqui. Talvez tenha sido sexta. Não estou lembrado. Enfim, ele abriu com gap, ficou... Realmente não estou lembrado. Ou foi na sexta ou foi na segunda. Ou seja, ele pegou... Eu me lembro que eu me antecipei um pouco, eu não me lembro qual dos dias, mas enfim. Quando ele chega aqui e dá uma figura de reversão, eu entro vendendo, paf. Deu uma figura de reversão, eu me antecipei um dia na zeração. Porque eu estou vendido. Então se o mercado vem aqui e eu estou vendido no índice, o que eu estou perdendo no papel, eu estou ganhando no índice. Não existe hedge perfeito, mas ele fica muito próximo do 0 a 0. E na hora que ele sobe, eu estou zerado com ele, ele sobe livre do índice, ou seja, é ganho. Então ele ganha, quando o mercado cai, eu não ganho nada, eu estou arredeado. Ele volta a subir, eu zero o índice, ele sobe, ou seja, quando ele sobe eu ganho, quando ele cai eu não perco nada. Então eu tenho simulado esse tipo de operação aqui e o resultado é bem legal, bem satisfatório. Você opera pouco e você tem uma rentabilidade considerável. Se você ganhou 3% aqui, por exemplo, vou dizer que você comprou agora aqui 56,25. Vou fazer um cálculo rápido aqui. 56,25. Vamos dizer que o papel vem aqui para 57,70. 57,70.
você está ganhando 2,5%. Aí você chega aqui e eu gosto muito de fazer uma calibragem no gráfico de 60 minutos para o BOVA. Então ele começa a perder força aqui. Eu estou olhando nos 60 minutos. Aqui. Nos 60 minutos, olha só, ele está começando a perder força. Se ele faz uma figura de reversão aqui nos 60 minutos, eu já entro vendendo o índice. Aí ele vem, dá aquela realizada, aí eu vou controlando no diário. Fico entre diário e 60 minutos. E tento tirar o máximo proveito dessa operação. É quase como se você estivesse fazendo uma venda coberta de opção. Compra o papel, vende opção, você está otimizando a sua Petro ou sua Vale. Nesse caso aqui você está utilizando uma posição no mercado. Se você levar em consideração que BOVA 11 é o IBRX 50, é como se tivesse uma carteira de 50 ações que você praticamente só ganha e não perde. Tá certo? É uma operação bem legal. Tem dado um resultado muito bacana. Por que você não faz mais nada na vida? Você entra, vendeu aqui em cima e aqui. Você passou vários dias, passou uma semana, 2 semanas sem fazer nada. Como não faz nada? Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você passou 8 dias sem fazer nada. Montou a venda aqui, beleza. Chegou aqui embaixo, no dia seguinte começou a melhorar, entra comprando. O que quer dizer com periodicidade? O que você quer dizer com periodicidade? Não entendi sua pergunta. Não, tá aqui, o gráfico é diário. Eu não estou mostrando para vocês gráfico diário. Esquece 15 minutos, esquece 30 minutos. Gráfico diário. Você pode fazer uma sintonia fina na hora de vender o índice, na hora de comprar, recomprar o índice, na hora de montar a posição ou na hora de zerar a posição. Você pode usar uma sintonia fina de 60 minutos. Mas você não opera nos 60 minutos, você opera no diário. Os 60 minutos é só para te dar uma visão mais clara do que está acontecendo aqui. Será que vale a pena eu entrar, nesse caso aqui, já entrar zerando o índice aqui embaixo? Ou espero fechar o candle para... É questão de tempo, timing. Tá certo? Aqui é a mesma coisa. Será que vale a pena eu entrar vendendo nesse dia aqui? Ou entro vendendo no dia seguinte quando ele perder esse suporte aqui de 57,70? Então é questão de um dia a mais, um dia a menos para você se posicionar. Só isso. Mas toda operação é feita no diário. Só no diário. Esquece 15 minutos, esquece 30 minutos, esquece semanal. Diário. Se você pegar uma parte da sua carteira e fizer isso, vocês vão ter uma rentabilidade bem interessante. Tá certo? Próximo papel. Lame 4. Lame, por exemplo, foi um papel que eu peguei. A gente entrou aqui. Então, como é que a gente... Qual o critério? Ele deu essa puxada para cima, reverteu tudo para baixo. Aqui, uma divergência de fundos. Tá certo? Alfinetou a banda inferior de Bollinger. Respeitou o fundo anterior, cravado. Esse de aqui foi cravado em 13,63 e fechou com um martelinho, um martelão, um martelo, enfim, fechou com uma figura de reversão. Ponto de compra, conservador, agressivo seria rompendo aqui a máxima como foi na abertura. Conservador, 14,32. 14,32 rompeu, a gente comprou. A gente comprou aqui preço isso já. 14,35, 14... 14,35 a gente comprou. Tá vendo? Era rompendo 14,32. A gente foi comprar 14,35. Tem que romper 14,32 e ele tem que ir.
Aí ele subiu, 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 bateu aqui. Ele tem um objetivo maior lá em cima. Não sei a que preço que a gente botou. Que preço que a gente botou lá, Jean? Não, o preço que a gente botou como objetivo. 14,80, que foi em algum lugar perto da média das bandas de Bollinger. Agora tem 14,88. Ele começou a bater aqui nos 14,50 e bateu na média de 14,58. Começou a fraquejar. Olhei 60 minutos. 60 minutos já estava, né, começando a realizar, pendendo, né, perdendo a força. Vamos olhar aqui 60 minutos. Aqui, começou a fraquejar aqui. Tá certo? Começou a fraquejar aqui, aí eu pulei fora aqui. Ele foi lá embaixo, testou a média nos 60 minutos para reverter e subir. A gente saiu do papel a 14,57. Papel aqui 14,61. Quer dizer, ó, a gente saiu com quanto nesse papel, Jean? Quanto de ganho? 1,53 de ganho. Excelente day trade, né? Excelente day trade. Tá certo? O papel ainda tem ponto de compra? Tem que ver amanhã se ele, como é que ele vai se comportar. Olha aqui, 14,57. Essa média azul aqui também atua como suporte à resistência. Ele bateu lá, fraquejou, ficou naquele vai, não vai, pula fora. Existe uma expectativa de chegar aqui em cima na média da banda? Existe. Mas o pessoal que já está um pouquinho mais tempo aqui no chat sabe que, para mim, lucro bom é lucro no bolso. Tá certo? Então, bateu no objetivo, bateu numa barreira, não está conseguindo romper, eu pulo fora. Depois ele pode até explodir para cima, mas aquela grana ali ninguém tira mais de mim. E foi isso que a gente fez aqui. Saímos nos 15,57. Próximo papel, L-REN. Brincadeira. Pô, olha a loja René aí. Pô, de meia hora, 20 minutos pra cá, o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu, porque esse papel não tava assim. Ô louco, belo. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Foi por agora isso? É, foi agora. Foi agora isso aqui. Algum estagiário chutou o pau da barraca. Deve ter sido algum estagiário aí que fez alguma besteira. Agora há pouco ele estava aqui, ele estava com um pequeno haraminho aqui de alta quando analisei o papel. Alguma coisa aconteceu, mas enfim. Vamos em frente. Então esquece, né? Dependendo do que aconteceu, pode valer ou não a pena comprar. Até a gente não saber o que aconteceu, a gente não compra, né? Vai que tem alguma coisa esquisita. Para cair desse jeito, não foi a obra de um estagiário. A não ser que ele seja realmente bom. Aí, se ele for bom, aí sim ele consegue fazer isso. É, então, se ele for bom mesmo, bom, aí sim ele consegue. Se for um estagiário mais ou menos, ele não consegue fazer isso sozinho. Enfim, vamos deixar isso aí para amanhã. É, exato, literalmente tem que ser um monstro para fazer isso. Boleto errado era só Copa? Ixi.
Como diz o outro, ixi. Lá no Goiás o pessoal falaria assim, oxi. Lá no Goiás eles falam assim, oxi. Ele não fala, não fala ixi ou vixe, não. Oxi. No Goiás. Bom, aqui a OGX testou bem a banda inferior, né? Deu aquela puxada, Moroboso ou Maruboso, deu aquela derretida ontem e hoje querendo melhorar aqui. Pereira, você vai me desculpar, morei na tua terra lá durante 10 anos e o pessoal fala assim, tem gente que não fala, que nem mineiro, nem todo mundo fala uai só. Mas a característica do mineiro é pelo menos um uai, todo mundo fala. Eu tinha uma funcionária lá que, na corretora, que qualquer coisa que você falasse pra ela, ela chegava e falava assim, oxi, não sei não, senhor, oxi. Qualquer coisa ela era oxi pra lá, oxi pra cá. Goiana, tá boa mesmo. Então tá aqui, ó, GX, por enquanto é pra ficar fora, tem uma dupla resistência aqui, né? Uma muito próxima da outra, 3,77, 3,90. Eu esperaria romper os 3,90. Eu esperaria romper os 3,90 antes de entrar. E os tocados comprados já aqui há alguns dias. E agora quem está comprado é para manter, trabalha com stop curto. O stop curto, na verdade, se perder esses 13,28 é para pular fora. E olha aqui o futuro querendo dar uma venda. Nessa faixa aqui que ele está testando, 980, perdendo é venda. Na verdade ele fez até ele já está no 70. Aqui seria uma venda. Mas mercado muito parado. Aqui é uma venda com stop curto. Objetivo dessa queda. Ele tem o primeiro objetivo aqui. R$ 740. Sinceramente, eu espero que ele não chegue lá, porque significa realmente que aí o mercado vai deixar uma sombra maior do que eu gostaria de ver no à vista. Ou seja, a gente está falando aqui de mais ou menos 240 pontos. 240 pontos no à vista acaba deixando uma sombra maior do que o desejado. Tá aqui a retração de 50% de Fibonacci, pouco abaixo dos 740, 710. Tá certo? Então a GX
eu compraria só, vou recomendar compra só realmente se ele romper essa média das bandas de Bollinger aqui. Banco do Brasil explodiu para cima, né? Hoje deu uma compra aqui na rompendo os 23 de 26. O primeiro objetivo nos 23,65. E olha só, nada impede dele chegar aqui e dar uma meia trava, tá? Nessa faixa aqui de preço 24,30, que é uma área de resistência. Lá em cima 25,60 é o objetivo, e aqui 23,30 é outro. Mas tá bonito. Estocástico comprado 50%, mostrando que ainda tem espaço para subir. 2 dias de alta forte, e a gente pode ver amanhã uma realização no papel, para testar justamente esses 23,65, que é a média das bandas de Bollinger. Beleza? Próximo papel Natura. Papel perereca é ótimo. Papel perereca é bom, cara. Ele dá saltos. Pô, acho papel perereca bacana. Olha a explosão de Natura. Fechou aqui com o martelo. Deu uma compra nos 35,23. Limpar geral aqui. E olha só, testou a média das bandas e já veio para baixo. Isso aí abre uma oportunidade para amanhã a gente entrar comprando aqui nos 35,92. Objetivo 37,97, vou botar 37,38. Redonda. Então, primeira compra 35,92 rompendo. Com objetivo por aqui entre 37, 37,20. 37 média das bandas, 37,20. Natura tá bem interessante. Estocástico nos 45. Próximo papel. Plus 4. Ou é Plus 3? 3, não sei o que eu botei 4. Plus 3 está começando a querer reverter uma alta. Deixa eu aumentar aqui. Olha só, o interessante de Plascar é que é uma opção sem vencimento. 1,95.
Rompendo aqui a ponto de compra, ele está exatamente 1,95 ou 1,95 ou a máxima de hoje. Ou 1,95 a máxima de hoje, com objetivo a 2. Aí tu fala assim, pô, mas 5 centavinhos só, que representa 2,5%. Tá certo? Ponto negativo, estocástico ainda está vendido. Isso mostra que ele pode subir esses 5 centavos, não sustentar e voltar a cair. Então tá aqui um papelzinho para ficar de olho. Outro papel que a gente estava posicionado até hoje de manhã foi Sambi 11. Aqui. Peraí. Tá, aqui é interessante. Olha só, ele subiu, retraiu, fez uma bandeirinha aqui, respeitou a média das bandas de Bollinger e tá vindo para cima. A gente saiu com esse papel com ganho muito legal, inclusive porque quem entrou comprando ontem, por exemplo, anteontem, né? A gente tá comprado desde esse momento aqui. Ele saiu de, óbvio que aqui já está ex-dividendo, 14,40 para 15, arredondando aí, 4 e pouco de alta. 4 e pouco de alta, mais o dividendo. Bela operação essa daqui. E aí a gente já zerou. Chegou no nosso objetivo e a gente pulou fora. Na verdade a gente pulou fora um pouquinho antes do objetivo. Com um ganho bem legal. Esse papel, Pereira, não sei se vai subir. Você está afirmando com tanta veemência. Tu tá sabendo alguma coisa que não tô sabendo? Pelo que eu tô entendendo, você tá falando de Sambi 11. Tem alguma coisa que você tá sabendo aí que eu não tô sabendo. Conta pra gente. Aqui, por exemplo, tem uma divergência de topo, que é a primeira sinalização que ele não vai subir, que ele já vai dar uma realizada. Então depois, se quiser, você me passa aí um bilhetinho dizendo o que está acontecendo, porque eu também estou querendo saber. A expectativa, né, que ele venha subir. Agora, se ele vai realmente subir, aí não sei, Pereira. Só você pode me dizer. Jean, cadê os papéis da galera? Não anotou, né? Eu vou começar com... Pega antes do... Antes do Banco do Brasil. A loja a gente já falei, ó, aqui tem PDG, tem loja Schenner, que a gente já falou. Isso aqui eu já estou analisando. Bom, depois dessa puxada bacana, eu diria o seguinte: rompendo o 0,35, foi a máxima de hoje, ponto de compra.
tem um objetivo maior. Aqui, isso aqui também é uma opçãozinha sem vencimento. Agora esse batidão aqui, tem que ver o que aconteceu. Na verdade esse papel, ele é espetacular para cair, viu? Aqui. Olha o movimento desse papel. O movimento de repique de alta pequenos em relação a movimentos de queda. Quando ele sobe, sobe pouco. Quando ele cai, ele sabe cair. Então, apesar de ser uma opção sem vencimento, ela significa que pode virar pó também. Aliás, está muito próximo disso, né? Então, papel de alto risco. Mas qualquer centavo aqui é interessante, óbvio. Ou seja, ponto 35, só para você ter uma ideia, ponto 35 para ponto 36 vai te dar quase 3% de ganho. Então, se de ponto 35 para ponto 47, esse VA. Não, o que eu tô dizendo para os caras aqui é alto risco. É alto risco. Você entra aqui para tentar ganhar um centavo e olhe lá. Exatamente, entra na fila. A não ser, então você toma no vendedor. Ou seja, de cara você já está tomando quase 3% de para cima. Alguém vai agradecer muito, com certeza. A expectativa é aquilo que eu falei, ele sobe pouco e cai muito. Ele tem um potencial. Tem potencial, tem uma expectativa, uma probabilidade remota, mas tem uma probabilidade de vir aqui nos 0,47. Não é um papel que eu recomendo de jeito nenhum. Tem papéis que são exóticos, tipo Plascar, e tem papéis que são micos. Esse é um mico. Da mesma forma que tem papéis que são rocha e tem outros papéis que são pedra. Esse está classificado no papel pedra. É aquele que se jogar na água ele afunda até bater no chão. É mais ou menos isso que aconteceu com esse papel. Então muito cuidado com esse papel, porque pode ser complicado. Tá certo? É um papel esquisito. Não à toa que ele está caindo há um ano, sei lá. Há muito tempo que ele está caindo. Se eu botar num gráfico semanal aqui, rocha, papel que é uma rocha, significa papel firme, papel bom. Papel que é uma pedra é que afunda até chegar no fundo do poço. É diferente. Olha aqui o movimento. Tem um papel aqui, por exemplo, que saiu de 1,23 e bateu uma mínima de 0,30. O papel caiu mais de 75%. Então, canja de galinha, beijinho de vovó e cautela nunca fizeram mal a ninguém. Próximo papel. O VEG já chegou no objetivo lá nos 19. Agora é manter, não é mais para comprar. Compra foi aqui atrás nos 17,83, rompendo. Explodiu para cima. Por enquanto manter, não tem mais. Por enquanto já está bem sobrecomprado lá nos 97.
Então hoje é manter o papel, não é mais para comprar o papel. Próximo papel. Já hoje tem. Aqui 6 de 14 compra. Objetivo 6, 33. Stop a 6, está longe. Sinais de reversão, deixando sombras superiores, mas antes do 6 de 14 nada feito. Nada feito. 6 de 33 de objetivo. Próximo papel. Acabou, né? É, aquilo que eu falei, o mercado lá fora realizando um pouco, aqui tá vindo junto. Vamos ver o leilão de fechamento aqui. Vale do Rio Doce, 38,66, fechou. 38,45, realizando um pouco. Petro, 22 de 22. 22,09. OGX 13,61. 3,77 para cima. YouTube 34,48. 34,84 explodindo para cima. YouTube. BVMF 10,07. 10,11 para cima um pouquinho. GGBR 14,40, 14,50. Bradesco 30,95, 31. Geralmente para cima. Os em Minas 10,37, 10,32 para baixo. Banco do Brasil 23,79, 23,90 para cima. CEMIG 32,33, 32,46 para cima. Ambev fechou a 65,80. Leilão para cima 66,30. Esse papel não cai de jeito nenhum. Já a gente tá fechando com quanto de lucro nesse papel? Será que tem lucro algum? 0 a 0. Fechando 0 a 0. Itaúsa fechando para baixo. Cirela por enquanto para baixo. Banco do Brasil uma rocha, né? Banco do Brasil para cima. Petrobras fechando, vai fechar aqui abaixo desses 22,10. Vale 38,40. Vai fechar. Fechou 38,66. Vai fechar um pouquinho abaixo. Banco do Brasil 23,83. A máxima aqui foi 23,96. Vai fechar acima da média das bandas de Bollinger, mas abaixo da máxima do dia.
Então aqui por enquanto, enfim, é para manter compra. E pela teoria da simetria ele tende a buscar os 25,60. Não deve ir direto. Ele deve ter alguma realização aqui ao longo do caminho antes de chegar primeiro na média das bandas nos 25, depois 25,60. Vai depender do tamanho da sombra. Ele fechou aqui nos 23,79, 23,83. Fechar um pouquinho melhor, aí diminui essa sombra aqui, que é sempre bom. Quanto menor a sombra superior no mercado de alta, melhor. Mostra que os vendedores não tiveram controle do papel. Gafisa. A Gafisa tá horrível. No diário é para se manter fora do papel. Fez mínima abaixo da mínima de ontem. A gente olhar aqui os 60 minutos que a gente ontem chegou até a fazer um girozinho, né? É, tá dentro do canalzinho de deriva. Compra no suporte e vende na resistência. Fechou 4,28, leilão 4,27. Acima do suporte do canal de deriva. Por enquanto tá tranquilo. Os principais papéis têm leilão de abertura e leilão de fechamento para não ter manipulação de preço. Então, em cima do leilão é que é o fechamento oficial do papel. Então, existe um gap entre o último preço, que negociou na bolsa livremente, e o preço do leilão, no caso aqui, leilão de fechamento. O que vai valer como fechamento oficial do papel naquele dia é o fechamento do leilão. E é isso que a gente canta aqui, para saber se ele está acima ou abaixo do último preço negociado na bolsa. Se ele está acima, significa vigor. Se ele está abaixo, significa fraqueza para o papel. Então, Petro e Vale, por exemplo, fechando abaixo, um pouquinho abaixo do último preço. Rápidos também, por enquanto, para ficar fora, derivando aqui. Tudo bem que está sobrevendido, mas ainda não fez uma reversão. Em princípio, 9 é o primeiro ponto de compra. Até que ele venha fazer uma figura de reversão que não fez ainda. Ou seja, se você está fora, permaneça fora. Mas não deve demorar muito, esse papel deve começar a melhorar. Então é isso. Vamos encerrando por aqui. Daqui a pouquinho, daqui a 5 minutos, o rosto está entrando. Eu queria agradecer a todos pela presença, pela participação. Amanhã, 10 horas da manhã, estaremos de volta. E já com esse novo conceito aí, eu quero ver todo mundo ganhar dinheiro. Tá certo? Obrigado a todos. Boa noite e fiquem com Deus.